Então, aula de hoje, produtos notáveis. Tá? Vamos no primeiro, que é um dos mais utilizados. A gente vai ver que uns são pouco utilizados e outros são mais utilizados, tá? No nosso dia a dia. Tá? O primeiro, o quadrado da soma entre dois termos. Quadrado da soma. Então, vamos lá. Primeiro aqui, quadrado da soma de dois termos. Tá? Então, quadrado, ó, quadrado. Botar entre parênteses aqui, ó, quadrado. Da soma, botar uma soma aqui de dois termos. Vai ser A e B, X e Y. Tá? Aqui a gente usou o termo A e B. Tá? A e B. Na realidade, o que acontece? O número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Tá? Mas isso aí, como é um dos mais utilizados, a gente já sabe, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mas de onde é que sai isso? Tá? Tu tens aqui o número elevado ao quadrado, é ele que multiplica ele mesmo, certo? Como é que eu resolvo isso aqui? Ó? É a distributiva. Ó. A vezes A vai dar A ao quadrado, A vezes B dá A vezes B, o B que multiplica o A dá A vezes B de novo, mais o B vezes o B dá B ao quadrado. Então a gente chega no que a gente sabe decor, vamos dizer assim, tá? A gente não vai fazer desse jeito aqui que a gente perde tempo, né? Então quando a gente tem o A mais o B elevado ao quadrado, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como é que isso pode aparecer? Já tem os exemplos tudo pronto, programado para vocês, tá? Então tem que estar com o material na mão, tá? Que o material é o nosso espelho da aula. Então o que vai acontecer aqui? Temos dois exemplos. O primeiro é 5 mais x ao quadrado, bem simplesinho, tá? Então vou botar aqui, exemplo 1, exemplo número 1, tá? O exemplo número 1 aqui, a gente tem o seguinte aqui, ó. É 5 mais x elevado ao quadrado. Pessoal, o primeiro é o 5. 5 ao quadrado, ó. 5 ao quadrado dá 25. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 5, 10 vezes x, mais 10x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Então tá aqui, ó, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O segundo exemplo é um pouquinho mais picante, tá? Um pouquinho mais trabalhoso, tá? Olha só no exemplo 2. Se x mais y é igual a 13, ó, exemplo 2. Se o x mais y é igual a 13, certo? Daí diz assim, e x vezes y é igual a 1, então quanto equivale x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Bom, primeira coisa que o aluno tentar fazer esse x ao quadrado, esse y ao quadrado, mas eu não posso fazer direto assim, tá? Se eu fizer o x mais y ao quadrado, não é direto x ao quadrado e y ao quadrado, isso é um erro bem comum que a gente tem na matemática, certo? Então, eu vou desenvolver aqui o x mais y ao quadrado. Olha lá, vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó. X mais y ao quadrado é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2x vezes y, mais o quadrado do segundo. Ah, mas não me resolveu nada. Já calma aí, vamos ver o que a gente tem. A pergunta é x ao quadrado mais y ao quadrado. A pergunta está aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. O x mais y é 13. Eu posso substituir aqui, ó. Vou ficar com 13, ó. X mais y foi dado, é 13 ao quadrado. Aqui eu tenho o x ao quadrado mais o y ao quadrado, ó. X ao quadrado, eu vou puxar o y ao quadrado aqui para ficar a minha pergunta. Tá? Porque a pergunta é essa aqui, quanto é que vale o x ao quadrado mais o y ao quadrado? E aqui eu vou ter mais duas vezes x vezes y. Pessoal, quanto é que vale x vezes y? Também foi dado que o x vezes y é igual a 1, tá? Eu estou indo rápido porque isso aqui é uma coisa que a gente está acostumado, né? Tá? Esse produto notável aqui é bem usado. Quanto é que vai dar isso? 13 ao quadrado vai dar 169. Isto aqui é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a minha pergunta. Tá?
mais, ó, 2 vezes 1, 2, mais 2. Pessoal, esse mais 2 vai passar para o outro lado do sinal da igualdade com a operação invertida. Se ele está somando no lado direito da igualdade, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, vou ter aqui, ó, 169 menos 2, isto é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Chegamos no final. X ao quadrado mais y ao quadrado, 169 menos 2, 167. Então, nós temos aqui que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 167, tá? Alguma dúvida aí? Tá? Foi rapidinho aqui porque é um produto notável que é bem utilizado, tá? Como a gente tem o quadrado da soma, nós temos o quadrado da diferença. Tá? Em vez de somar o a mais b elevar ao quadrado, tem o a menos o b elevar ao quadrado. Daí tem assim, ó, quadrado da diferença entre dois termos. Tá? É praticamente a mesma coisa, que também a gente está acostumado. Tá? Essa matemática básica, para mim, é a mais complicada de dar aula, né? Porque eu não sei se eu estou indo rápido, se eu estou indo devagar, né? Eu não sei se você sabe bem essa parte, então você pode me parar a qualquer momento. Tá? Pode chegar assim, ó, Fábio, não entendi. A gente volta aqui. Vamos para o segundo produto notável, que é praticamente a mesma coisa, só vou trocar a soma pela diferença. A diferença é menos. Eu vou botar o menos aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Depois tem um triângulo de Pascal que ninguém vê nesse momento. Tá? A gente vai ver porque tem um esquema ali que daí tu faz todos. Tá? Se tu entender o triângulo de Pascal, tu vai conseguir fazer exatamente todos. Então vamos para o quadrado agora. Quadrado da diferença de dois termos. De dois termos. Pessoal, vocês terem noção, tá? Eu tinha um professor de matemática que marcou bastante no ensino fundamental, que era o primeiro grau. Tá? Isso aqui eu vi na 7ª série. Eu sei porque na 7ª série que esse professor dava aula. Tá? E na minha época, claro que eu sou 30 anos mais velho do que vocês, a gente se levantava, ele chegava em aula, era quase todos os dias aquilo ali, mandava a gente levantar, ficar todo mundo em pé, e a gente falava em coral, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então era uma técnica de ensino totalmente diferente dos dias de hoje. Então por isso que eu tenho que me cuidar. Às vezes isso aqui é praticamente o meu nome, de tanto que eu repeti lá na infância. Tá? Então às vezes o aluno, não, Fábio, peraí, isso aí às vezes eu me atrapalho. Pode falar que a gente para e tenta explicar um pouquinho melhor. Tá? Então nós temos aqui, ó, o quadrado, vamos botar o quadrado aqui, ó, tá escrito, ó, o quadrado de quê? Da diferença, diferença é menos, de dois termos, que é o termo x e y, y e z, ou a e b, como está no material de vocês. Vamos para a mesma técnica, nem precisava fazer a mesma técnica, já poderia ir direto para cá, que a gente já sabe, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas de onde é que sai isso? Eu tenho um número elevado ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, a menos b ao quadrado, que nem 5 ao quadrado, é 5 vezes 5. 27 ao quadrado, é 27 vezes 27. A menos b ao quadrado é a menos b, que multiplica a menos b. Tá? Aqui a gente faz a distributiva, que é multiplicar todo mundo com todo mundo, não fica ninguém de fora. Olha só, esse A multiplica esse A vezes A dá A ao quadrado. Esse A multiplica esse B, fica menos A vezes B. Esse B multiplica o A com um negativo, fica menos A vezes B. E esse B menos com menos dá mais, fica mais B ao quadrado. Daqui que sai o menos 2AB, e aqui saiu 2AB, porque os dois são positivos. Tá? Então deu 2AB. Aqui são os dois negativos. Então aqui fica o que a gente conhece como o quadrado da diferença de dois termos. A menos B ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Vamos destacar aqui que é isso aqui que interessa. Na hora de executar o exercício, a gente, teoricamente, deveria saber isso aqui. Tá?
Então isso vai facilitar bastante se a gente dominar a aula de hoje, tá? É uma aula gravada, tá? Você pode ver durante o ano quantas vezes quiser. O cara vai lá, faz uma questão do Enem, tropeçou lá, não simplifiquei errado. Tu vai procurar o que é isso? Ah, é produtos notáveis que eu errei. Tu vai lá na aula de produtos notáveis, tá? E ver, eu tenho a playlist, né? O pessoal tem perguntado assim das últimas aulas. Ah, Fábio, tu não postou no grupo tal coisa. Tá deveria estar na playlist, né? Se não tá, vocês me falem. Tá? Que eu tenho que botar na playlist para ter aquela sequência, né? Para o cara ver. Bom, o que acontece aqui? Temos dois exemplos também. Vamos ver quais são os exemplos que tem. Deve ser os mesmos, porque é tudo... Não, botei valores diferentes. Geralmente eu ponho assim, ó, 5 mais x, porque eu desenho o material, né? 5 mais x ao quadrado, eu ponho 5 menos x, para mim economizar tempo, tá? Essa aula aqui era do Luiz, né? Então eu tive que dar uma reformulada final de semana, dar uma ajeitada aqui, tá? Por isso que às vezes demora eu botar no material de vocês aí. Então nós temos aqui, ó, primeiro exemplo, eu tenho o seguinte aqui, ó, 2x menos 4, isto elevado ao quadrado, ó, 2x menos 4 elevado ao quadrado. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Pessoal, é o primeiro ao quadrado. O primeiro, quem é o primeiro? É o 2x. Pessoal, é o 2x elevado ao quadrado. Ó. Aula de potenciação. Não é só o x que é elevado ao quadrado. Aqui eu tenho uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, a vezes b elevado na n, é o a elevado na n e o b elevado na n também. Tá? Então, vamos esquecer aí, tá? As aulas anteriores. Então, o que vai acontecer aqui? 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Então, aqui é o primeiro ao quadrado. Primeiro ao quadrado. Isso aqui seria o meu A e aqui seria o meu B. Vamos dizer assim, ó. A menos B. O A é o 2x. Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Às vezes aparece o professor botando 2 que multiplica 2x. Seria assim, ó. 2 que multiplica 2x vezes 4. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16x. Tá? Eu já coloco direto, tá? Se alguém tem alguma dificuldade, vai partindo ele. Então vai ficar 2, que multiplica 2x vezes 4. Eu faço primeiro aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Vezes o 2, que sempre tem, vai dar 16. Então, menos 16x, né? Mais o quadrado do segundo. Tá? Mais o quadrado do segundo. O segundo é 4, 4 ao quadrado dá mais 16, tá? Se atrapalhou, separa ele, né? Faz lá 2x menos 4, que multiplica 2x menos 4, vai dar a mesma coisa que seria por essa técnica de desmontar ele. Então aqui a gente tem o segundo produto notável, tem o segundo exemplo aí, que é mais complicadinho. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Exemplo número 2. Exemplo número 2, está aqui o material de vocês. Exemplo número 2. Dado, olha só, dado que x menos 1 sobre x menos 1 sobre x é igual a 13. Quase o mesmo exercício aqui, ó. Tá? O valor de x ao quadrado mais 1 sobre x, o valor do x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a quanto? Só deu isso? Só deu isso. Vamos ver o que vai acontecer, certo? Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui é menos. Observe que esse x aqui eu tenho x ao quadrado. 1 sobre x eu tenho 1 sobre x ao quadrado. Ah, é positivo lá. Não interessa. Mas se eu pegar aqui, ó, esse x menos 1 sobre x elevado ao quadrado, vai ter o primeiro ao quadrado, que vai dar esse aqui, e eu tenho o segundo ao quadrado lá. Elevar esse número ao quadrado aqui vai dar 1 sobre x ao quadrado. Então é isso que eu vou fazer. Eu tenho x menos 1 sobre x ao quadrado. O primeiro ao quadrado, x ao quadrado. Menos, ó, é menos. Então fica menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. X sobre x. Vê se vocês entenderam. Se eu multiplicar os dois, x que multiplica 1 sobre x vai dar x sobre x, que dá 1, né? Mas eu tenho que multiplicar pelo 2, porque é 2 vezes, olha, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tá? Aqui já dá para cortar, vai dar 1, menos, não, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar mais, o quadrado de 1 é 1 e aqui dá x ao quadrado.
Observe que eu estou quase na resposta. Qual é a minha pergunta? X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. O x ao quadrado está aqui, ó. E aqui está o restante, ó. O que eu quero é isto mais isso. Quanto vale x menos 1 sobre x? Foi dado que é 13. X menos 1 sobre x, ó, x menos 1 sobre x é 13. Vai ficar 13 ao quadrado é igual. Aqui está a minha pergunta. Minha pergunta é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado. Já vou puxar isso aqui para frente, mais 1 sobre x ao quadrado. A minha pergunta está aqui, ó. Mas eu tenho esse menos 2 aqui que sobrou aqui, ó, menos 2. Pessoal, a minha pergunta é o que está aqui, ó, nessa parte aqui. Esse menos 2 está sobrando. Eu vou jogar ele lá para o outro lado do sinal da igualdade. Se a operação que ele está na subtração, ele vai passar para o outro lado somando, com a operação inversa. Então, aqui eu vou ficar aqui x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado vai ser 13 ao quadrado dá 169, tá? E esse menos 2 passa para o outro lado, mais 2. Então, aqui eu chego na resposta, ó, que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 169 mais 2 é igual a 171. Está aqui a minha resposta. Tá bem? Está aqui a minha resposta. A minha pergunta para vocês está aqui, ó. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado dá 171. Quero saber se vocês entenderam. Cabe mais um lá no canto lá? Cabe mais um lá no canto. Tá? Eu vou deixar vocês olharem aí, alguma dúvida, tá? Porque agora a gente vai para os cubos. Pessoal, os cubos não é de aparecer, tá? Não é comum. Esses dois, sim, aparece demais, tá? Agora a gente vai ver aqui, ó, o cubo da soma entre dois termos. Em vez de ser o quadrado, é o cubo aqui. Só vai mudar assim, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos, tá? Mas não é para se apavorar. Primeiro que não aparece muito. E depois tem uma técnica que tu pode fazer a mais b elevado na 9. Tá? Eu sei fazer? Sei. Eu decorei? Não. Existe a técnica para saber como é que vai acontecer, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, os cubos não são muito comuns de aparecer. Em Enem, praticamente não é comum. Esse exercício mesmo daqui, esse segundo exemplo, aqui, não sei se não é os dois, se não é os dois, é um deles. É questão da URGS, tá? Eu peguei lá uma questãozinha da URGS e embuti aqui dentro do nosso conteúdo, tá? Então, em termos de Enem, não. Aqui é importante saber, tá? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ponto final. Se é menos, só troca o sinalzinho e deu para a bola. Então, vamos lá. Vamos para o cubo, tá? Pessoal, o cubo tem uma fórmula pronta dessa aqui também. Tem uma fórmula pronta, tá? Eu, particularmente, eu não gosto dessa fórmula pronta. Da mesma maneira que quando é elevado ao quadrado, eu separo é 1 vezes o outro, repetindo, quando ele é ao cubo, é 1 vezes ele ao quadrado. Eu simplesmente vou abrir ele e eu vou chegar na resposta. Eu prefiro fazer isso e faço isso no exercício. Então vamos ver aqui, só vou trocar quadrado por cubo. Seria o terceiro aqui, ó. Vou botar assim, ó, o cubo corresponde ao número 1 lá. O cubo da soma de dois termos, certo? Então o cubo, vamos fazer o cubo aqui, o cubo elevado na 3. O cubo da soma, põe soma aqui, ó, de dois termos, A mais B. Quanto é que dá isso? Pessoal, eu não esquento a cabeça em decorar, tá? Depois com um triângulo de Pascal é fácil de saber, tá? Mas olha só o que vai acontecer aqui. Um número elevado ao cubo é ele vezes ele vezes ele. Só que ele vezes ele é o quadrado. Então, vou fazer aqui, ó. Vê se vocês entenderam aqui, ó. Multiplicação e a base é a mesma. A mais B e A mais B, não é a mesma base? Aqui está elevado a 1, que não aparece, tá? E lá está elevado a 2. Conserva a base, soma o expoente. 1 mais 2 dá 3. Eu faço assim, tá? Eu não fico decorando, tá? A gente tem a cabeça para decorar um monte de coisa. Então, como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Como é que eu vou resolver isso aqui? A mais B, deixa aqui. E eu resolvo esse quadrado, que eu já sei daqui, ó. É o quadrado do primeiro, ó, essa parte aqui, ó, quadrado do primeiro,
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, isso aqui é o a mais b daqui, e o a mais b ao quadrado, eu abri ele. E agora eu vou fazer o que? A distributiva. O que é a distributiva? Eu vou multiplicar todo mundo com todo mundo. Então vamos lá, vamos junto. A vezes a ao quadrado, dá a ao cubo. A ao cubo. Tá? Atenção agora aqui, ó. A vezes 2ab, vai ficar mais 2 ao quadrado vezes b. A vezes b ao quadrado. Fechou o a. Agora eu vou pegar o b para multiplicar todo mundo. Eu peguei o a aqui e multipliquei todo mundo. Agora eu faço o b a mesma coisa. Eu vou pegar o b e multiplicar o a ao quadrado. Vai ficar mais a ao quadrado vezes b. b que multiplica 2ab. Fica 2ab, já tinha um b, com esse outro b fica b ao quadrado. E esse b que multiplica o b lá do final, ó, fica mais b ao cubo. Agora eu vou dar uma ajeitada e é o que os livros trazem para a gente decorar. Eu faria assim um exercício, tá? Presta atenção aqui, ó. A mais b ao cubo, a mais b ao cubo, presta atenção, é o primeiro ao cubo. 2a ao quadrado mais b, eu tenho outro a ao quadrado mais b, os semelhantes aqui, ó. Eu vou juntar os termos semelhantes, o que é a ao quadrado mais b, eu tenho 2 aqui, mas eu tenho mais um aqui, fica mais 3a ao quadrado vezes b. E agora eu vou juntar esse ab ao quadrado, ó, com esse 2ab ao quadrado, aqui é ab ao quadrado, e aqui também é ab ao quadrado. 2 mais 1, mais 3ab ao quadrado, e sobrou lá o b ao cubo, certo? Eu já quero que vocês comecem a perceber uma determinada coisa aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. A potência, presta atenção. Aqui é o quadrado, ó. Aqui é o quadrado, esse a é o quadrado. O b também é o quadrado. Ah, mas aqui no meio não é. Espera aí. O a é 1, olha só, o a é 1 e o b é 1. 1 mais 1 deu 2. Então aqui é o quadrado e aqui 1 e 1. Tem 1 no A e 1 no B. Também dá 2. Isso aí vai se manter sempre. Se é A mais B elevado na sétima, vai ter A e B e a soma dos expoentes vai dar sempre 7. Porque é A mais B na 7. Tá? Se é A mais B ao cubo, tem que dar cubo sempre. Olha lá, A mais B ao cubo. Aqui deu 3, ó. Aqui deu 3, aqui deu 3. Aqui deu 2, mas tem 1 do B, ó. 2 mais 1, 3. O A é 1 e o 2 é 3. Olha só que observação. Tá? Isso eu já estou preparando vocês lá para o triângulo de Pascal. Tá? Então, se eu tenho A elevado na 2, o B tem que ser elevado na 1. Para fechar o 3, porque eu estou trabalhando o cubo. Tá? Agora, vamos para os exemplos. Vamos ver que exemplo tem aqui. Não vamos fazer todos os exemplos, senão a gente vai penar. De repente não vai acabar. Já são 6h30. Bom, x menos 2 ao cubo. Pessoal, x menos 2 ao cubo. O cara que decorou isso aqui, ele sabe assim, ó, é o cubo do primeiro, que seria o x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Como é que eu vou fazer na hora da prova? Não vou fazer isso. Não vou, sinceramente, eu não vou fazer, se me aparece. Se eu sei que esse número está ao cubo, eu faria assim, ó, x menos 2, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 2. Poderia fazer x menos 2, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 2. Mas ao quadrado eu sei. Se eu tenho um ao quadrado e tenho o outro, vai dar o cubo, ó, porque aqui é 1, ó, aqui é 1, ó. Vamos resolver isso aqui. Fica x menos 2, que multiplica, eu vou resolver aqui, ó. Isso aqui é um quadrado da diferença de dois termos. Então, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, aqui dá 2x vezes 2, dá 4x, mais o quadrado do segundo, menos 2 ao quadrado, dá 4. Agora eu vou fazer a distributiva, fazer a mesma coisa. Olha lá a distributiva aqui, ó. Eu vou fazer x vezes x ao quadrado, isso aqui dá x ao cubo, ó. X ao cubo, olha só, o primeiro ao cubo, ó.
O primeiro é o x ao cubo. Aqui é o a ao cubo. Tá fechando. Agora eu faço aqui, ó, menos 4x ao quadrado. Não é? X ao quadrado. Agora eu vou fazer aqui, ó, mais 4x. Agora eu vou resolver o menos 2. Ó, menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Menos com menos dá mais, vai dar mais 8x. E aqui eu vou ter 4 vezes menos 2, dá menos 8. Pessoal, eu acho que se corre menos risco tu abrindo ele do que tu pegar essa fórmula pronta, tá? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vamos juntar os semelhantes. O que é os semelhantes? Tudo que é o cubo, depois tudo que é o quadrado, tudo que tem só x e o que não tem x nenhum. Vamos lá. Ao cubo só tem o x ao cubo. Vou ter aqui x ao cubo. Ao quadrado eu tenho aqui e eu tenho aqui. Menos 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. 4x mais 8x dá 12x. Mais 12x. Menos 8. Eu gostaria que vocês fizessem como eu faço, né? Se alguém quer fazer aqui o cubo do primeiro, coisa e tal, tá? Pode fazer. Então a gente tem o cubo da soma de dois termos. Da mesma maneira que a gente tem o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos, eu vou ter o cubo da soma e o cubo da diferença. Vai ser a mesma lógica, tá? Eu vou deixar vocês tirarem um print, eu vou botar 4 aqui, o cubo da diferença de dois termos. Pessoal, os cubos não aparecem muito, assim, em termos de Enem, praticamente, eu não posso afirmar, né, porque nem uma caixa de surpresa, tá? Mas a gente faz as provas no final de semana justamente para vocês verem o que cai e o que não cai, tá? Mas uma prova da URG certamente pode aparecer uma questão dessa, tá? Tire um print aí. Fábio, Oi. eu acho que o exemplo que a gente fez foi o cubo da diferença, né? O exemplo que tu fez. Ah, eu fiz o cubo da diferença. Ó, sem querer eu fiz o cubo da diferença. Deveria ser mais aqui. Deixa eu ver o outro que eu tenho aqui, ó. Eu fiz o exemplo errado? Não. O cubo da soma deveria ser mais, tá? A Carolina tá correta, tá? Já fizemos da diferença. É a mesma coisa, né, Carol? Tá? Deveria ser mais aqui no material, né? Como eu falei, o material eu trabalho no final de semana e tem falhas, né, que eu mexo no material. Seria mais, aqui seria mais, aqui seria mais, tá? Carol, um segredinho que a gente vai ver no final da aula, tá? Se eu botar mais aqui, eu só vou botar mais aqui e mais aqui, ó, tá? A Carol percebeu aqui que em vez de botar mais, eu botei menos aqui, ó. Outra característica, eu já falei que aqui nos termos tem que fechar as potências. E outra coisa, quando for positivo, não interessa se é A mais B elevado a 8. Se é positivo, todos os termos são positivos. Aqui eu botei negativo, né? Não deu todos positivos, ó, tem valores negativos. E quando é negativo, o primeiro sempre é positivo. O primeiro sempre é positivo. E tu vai alternando. Positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Então, se é A mais B elevado na 10, o primeiro é A menos B elevado na 10. É negativo, vai dar o primeiro positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo, o quarto negativo, positivo, negativo, até chegar no 10º termo. Tá? Tranquilos? Até o 10º termo, não. Quando é elevado ao cubo, eu tenho 1, 2, 3, 4. Sempre tem um termo a mais. Ó, quando é ao quadrado, são 3 termos. Tá? Por isso que é chamado de trinômio. Né? Vocês às vezes escutam esse termo. Binômio, trinômio. Tá? Tranquilos? Tranquilo, Carol? Tá trocado, mas tá valendo. Entendeu, Carol? Tranquilo, eu também faço assim, separando. E, Fábio, tu falou que é uma coisa muito arcaica, né? O jeito que tu aprendeu. Mas a minha professora fazia musiquinha assim também. Eu lembro, até comentei com a minha mãe agora, eu disse, nossa, eu lembro como se fosse hoje essa aula da escola, sabe? Todo mundo decora aquilo ali, Que né? a gente grava. Sim. E para fazer um cubo eu acho muito mais fácil separando, que daí a fórmula do quadrado eu tenho quase no sangue, assim, e daí o cubo eu só multiplico pelo segundo termo, né? Sim, e elevar na quarta, faz 2 ao quadrado, faz 1 ao quadrado, outro ao quadrado, Sim, que daí tu sim. sabe. Depois multiplica todo mundo com todo mundo, dá um baita trabalho, tá?
Mas é a maneira que a gente tem de decorar menos coisas, já que nos embutiram isso na cabeça, tá? Tu já é de outra geração e também embutiram na cabeça de vocês, e não adianta, tem coisa que tem que ser assim, né? Tá? O pessoal fala, nada de decorar, tá? Mas tem que ser assim. Tá? Senão a gente não faz, ao cubo não faz. Agora com o triângulo de Pascal é impressionante o que vai acontecer, tá? Olha só, vamos lá, o cubo da diferença, e depois vem o triângulo de Pascal e depois vem, não diria mais importante, mas eu acho que é até mais usada do que essa primeira aqui, a que está atrás da página ali, aquela mata a pau. Tá? Tiraram a fotinho aí, deixa eu sair da frente, para não sair na foto. Tá? Vou botar o quarto caso aqui. Eu vou apagar. Dá para apagar tudo. Deixa o último lá. Vou botar o quarto e o quinto. Daí a gente fecha os produtos notáveis. Para quem está vendo isso aqui pela primeira vez, pode estar se apavorando esse monte de cálculo, mas não é assim. Tá? Às vezes tu vai fazer um cálculo e te aperta. Né? Tu acha uma resposta e olha nas alternativas, não está igual, tu precisa simplificar. E na simplificação, muitas vezes tu precisa de um produto notável de uma fatoração, tá? Que é o objetivo da aula de hoje. Tá? Eu não gosto da matemática básica por causa disso, porque ela é seca. Tá? Ó, a regra é essa aqui, parece um jogo. Tá? Já na geometria plana, que a gente está vendo na segunda-feira, é diferente. A gente vai falar de geometria plana, daqui a pouco um triângulo pode ser um telhado, que a gente quer saber um ângulo, e a gente aplicar uma lei dos cossenos, por exemplo. Tá? Então ela é aplicável, isso aqui é meio mecânico. Daí eu não gosto de ensinar, né? Mas claro que quando eu pego um exercício é bem legal, quando tu desenvolve e consegue simplificar. Vou apagar esses dois aqui, ó, que agora a gente vai puxar aqui o cubo da diferença de dois termos. Olha lá. Olha só. Quarto produto notável. Olha lá, estou copiando de lá. Cubo. Só que lá é da soma. Aqui vai ser da diferença. Da diferença. Tá? De dois termos. De dois termos. Tá? Se alguém, pessoal, olha aqui, ó. Se alguém quer consertar isso aqui, ó, põe mais aqui, olha o que eu vou fazer, põe mais aqui, põe mais aqui, põe mais aqui, ó. As multiplicações vão dar tudo positivas, mais, deu, tá pronto, tá? Só troquei o sinal ali, tá pronto. Vai dar a mesma as multiplicações, opa, aqui na soma aqui, 4 com 2 dá 6, fechou, 8 com 8 dá 12, fecha tudo, ó, tá? Fechou bonitinho. Tá? Se querem consertar para ficar ali a soma. Aqui vai ser o A, ó, cubo. O cubo é isso aqui, ó. Alguma coisa elevada ao cubo, elevado na 3. Da diferença, a diferença é menos. De dois termos, é o A e o B. Tá? O que vai acontecer? Vou decorar essa fórmula aqui, ó. Poderia decorar, ó. O que é lá? É a mesma, só que é alternado. Quando é menos, é alternado. Seria o A ao cubo menos 3A ao quadrado vezes B, mais 3AB ao quadrado, menos B ao cubo. Olha só, eu vou copiar ela aqui, ó. Eu vou copiar ela aqui só para mostrar para vocês. A gente vai chegar nela. Olha só, A ao cubo, eu estou copiando de lá, ó. Mais 3A ao quadrado vezes B, mais 3A vezes B ao quadrado, mais B ao cubo. Pessoal, isso aqui eu copiei daqui. Esse aqui é a soma. A diferença, o que muda? Já pega essa cultura. O primeiro é positivo. O segundo vai ser negativo. Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. O que muda é isso. Quando o sinal é menos aqui, ele fica alternado. Sempre o primeiro positivo, fica positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Já está pronto. Mas não é esse o objetivo da aula, né? Chegar, a fórmula é essa. Se cair isso aqui, a fórmula é essa. Decora. Não. Eu vou chegar nela. Olha só o que a gente vai fazer. A menos B, que multiplica A menos B ao quadrado. A menos B, que multiplica ao quadrado menos 2A vezes B, mais B ao quadrado. Eu desenvolvi esse quadrado da diferença de dois termos, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É uma aula que eu vou ficar sem saliva, tá? É muita fala aqui. Multiplicando todo mundo. Eu tenho que chegar nisso, né? Eu tenho que chegar nisso aqui, ó. Vamos ver se a gente chega.
A que multiplica, ó, A que multiplica A ao quadrado, A ao cubo, ó, beleza? O primeiro tá aqui. Agora esse A que multiplica menos 2AB. Esse A vezes A dá 2A ao quadrado vezes B. Esse A multiplica lá o último, vai ficar mais AB ao quadrado. Agora eu vou fazer a mesma coisa com menos B. O menos B vai multiplicar todo mundo lá. Vamos pegar aqui menos B, que multiplica A ao quadrado. Menos A ao quadrado vezes B. Menos B que multiplica isso aqui, menos com menos dá mais. Mais 2AB ao quadrado. E menos com mais dá menos, B ao cubo. Menos B ao cubo, porque é B ao quadrado com B na 1 dá B ao cubo. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Ó, A ao cubo. Menos 2A ao quadrado com B. Ó, B na 1, ó. Pessoal, aquilo que eu falei, ó, que tem que somar 3, ó. Se o A é 2, o B tem que ser 1. Se o A é 1, o B tem que ser 2. Ó, tem que somar 3. Por que tem que somar 3? Porque é cubo aqui, ó. Agora eu vou juntar os semelhantes. Menos 2 ao quadrado vezes B. Cadê o quadrado vezes B? Tá aqui, ó. Menos 2 com menos 1. Menos 3 ao quadrado vezes B. Fecha que é uma beleza, ó. AB ao quadrado com mais 2AB ao quadrado. Mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo. Adivinha o que aconteceu? Tem que fechar, né? Tem que fechar. Então assim que tu vai fazer o exercício. É trabalhoso? É. Mas tu vai fazer lá de vez em quando, tá? Apareceu um cubo desse, lá de vez em quando. Tá? Até que eu vou fazer só o primeiro exemplo aqui pra gente não perder tempo. Então nós vamos ter aqui, ó. O primeiro aqui, x menos 2 ao cubo. Agora tá certo, Carol. Vai lá. X menos 2 ao cubo. Ah, não me lembro disso aqui. Eu não me lembro disso. E realmente, estou falando sério, eu não me lembro. E eu tenho preguiça de construir o triângulo de Pascal. Com o triângulo de Pascal eu me lembro. Mas eu acho perigoso, porque às vezes o número que vem aqui na frente não é esse caso aqui. Também não é esse caso. Às vezes vem 4x ao quadrado. Tu tens que considerar tudo aquilo como A, tens que levar ao quadrado, tal coisa. É fácil do aluno errar. Eu prefiro fazer sempre isso aqui, ó. Se é ao cubo, eu faço ele, que multiplica ele ao quadrado. Vamos lá. X menos 2, que multiplica o quadrado do primeiro, menos, porque é menos, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, aqui dá 2x, menos 2 vezes. 2x vezes 2, 4x. Mais o quadrado segundo, que é 4. Pessoal, vocês vão conferindo aí, né? Estou sujeito a erro aqui, né? Esse monte de x, esse monte de coisa. Aqui vai me dar x ao cubo. Aqui x vai dar menos 4x ao quadrado. E aqui vai dar mais 4x. Agora eu vou fazer a mesma coisa com menos 2 aqui. Menos 2x ao quadrado. Menos com menos dá mais 8x. E menos com mais dá menos 8. Cheguei no resultado final. Que vai dar x ao cubo. X ao quadrado com x ao quadrado, ó, menos 4x ao quadrado com menos 2x ao quadrado, dá menos 6x ao quadrado. 4x com 8x dá mais 12x menos 8. Olha só, tá pronto, tá? É só separar, eu acho que é a melhor técnica do que tu ficar decorando, tá? Agora a gente tem uma coisa que é surpreendente. Tá? Uma coisa que é surpreendente. Eu gostaria de estar com todos no quadro aqui para mostrar para vocês. Tá? Mas eu tô... Como é que vamos fazer aqui? Eu vou deixar esse aqui assim, ó. Eu vou apagar parcialmente, ó. Ó, eu vou apagar parcialmente isso aqui, para mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. E quando é ao quadrado, eu vou passar limpo porque eu apaguei antes. A mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A menos B ao quadrado. A ao quadrado menos 2A vezes B, mais B ao quadrado. A menos B ao cubo. Olha só, igual. O que acontece? Aqui era mais, todos são positivos. Aqui é menos. Primeiro positivo, segundo negativo, terceiro positivo. Vai alternando.
Aqui é a mesma coisa, o primeiro positivo, ó, só vou copiar. Menos 3a ao quadrado b, mais 3a vezes b ao quadrado, menos b ao cubo, certo? Agora tem uma coisa no material de vocês que é chamado triângulo de Pascal. Tá? Triângulo de Pascal. Tá aí o triângulo de Pascal? Tá. Olha só. Começa com 1 e o 1 e o 1 aqui. Pessoal, nas extremidades sempre vai ser 1. Tá? Nas extremidades sempre vai ser 1. E eu vou somar sempre dois termos para achar o valor de baixo. O que eu quero dizer? Extremidade sempre é 1. Põe 1 aqui, 1 aqui. 1 mais 1 dá 2. Põe de novo. Não entendi. 1 na extremidade. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 1 dá 3. Não entendi. Mais uma chance. Põe 1 sempre na extremidade. Aqui eu já vou apagar daqui a pouco. Ó. Vou apagar aqui, que eu estou precisando desse espaço aqui. Ó. Coloco 1 aqui e 1 lá adiante. Vou ter que parar aqui. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E assim tu vai, né, construindo o triângulo de Pascal. Olha o poder disso aqui, tá? Eu vou apagar ele aqui porque ele já está lá. Ó, o a menos b ao cubo, que deu esse trem aqui, ele já está aqui, ó. A menos b ao cubo. Então vamos apagar aqui, ó. Olha que coisa interessante aqui, ó. Presta atenção agora. Estão preparados? Pessoal, isso aqui é mágico. Olha só. Se eu tiver, olha só, vou botar aqui a mais b elevado a zero. Um número elevado a zero, que a base não seja zero, um número elevado a zero dá quanto? Dá 1. Fechou ou não fechou? A mais b elevado a zero vai dar 1, tá? A mais b elevado a 1 dá o próprio a e o b. Olha só, o índice do primeiro é 1A mais 1B. Fechou ou não fechou? Agora que vai começar a ficar legal. O A mais B, ó, A mais B ao quadrado. Ó, o primeiro é o A, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais uma vez o quadrado do segundo. Ó. Isso aqui são os índices. Ó. Quando é 2, ó, 1, 2 e 1. Ó, 1, 2 e 1, ó. 1, 2 e 1. São os índices. Isso vai servir para todos. Olha o próximo aqui, ó. Para vocês entenderem. A mais B ao cubo. Como é que ficaria? Ó, ao cubo, o primeiro índice é 1, ó. Tá aqui 1. Depois é o 3. Tá aqui o 3. Depois o 3 repete de novo. E depois o último é 1, ó. Olha que beleza. Aqui seria A mais B na quarta. Só que eu vou fazer aqui, ó. Quanto é que é A menos B na quinta? Olha só. Aqui é na quarta. Na quinta é o próximo. A mais B na quinta. O triângulo diz o quê? O último é 1, ó. 1. Ai, 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 vai ter 1 aqui, ó. Vou ter que apagar aqui. Vou botar 1 aqui, ó. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Pessoal, quanto é que é A menos B na 5? Presta atenção. Olha só, sem decorar. Eu olhei no triângulo. Primeiro índice é 1. Depois é 5. Depois é 10. Depois é 10. Depois é 5 e depois é 1. Vocês vão procurar no Google isso aqui, A menos B elevar na quinta. Vocês vão procurar aí para ver se está certo. Olha só, presta atenção. Elevar na 5, ó. O primeiro é o A na 5. O próximo é A na 4 vezes B na 1, ó. O meu A vem diminuindo e o meu B vem aumentando, ó. Ó, o A é 5, o A é 4, o A é 3, o A é 2 e o A é 1. Aqui, ó, se aqui é 4, tem que fechar o 5 aqui. Então, o B é 1, o B é 2, porque 3 mais 2 é 5, o B é 3, o B é 4 e o B é 5. Certo? Pessoal, agora o sinal. Pessoal, é negativo. Se fosse positivo, era tudo positivo. É negativo. Primeiro positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Pessoal, alguém procura isso no Google, faz favor, só para dizer que está certo?
Olha o que eu construí em cima do triângulo de Pascal. Então, o triângulo de Pascal me dá toda a formação de um absurdo, que não vai cair na prova do Enem. Tá? Só estou mostrando para vocês aonde é que a gente vai com os produtos notáveis. Beleza? Alguém conferiu aí no Google ou não? Se não conferiu, vamos dar como certo. Não conferiram? Só botar assim, ó, A menos B e levar na 5. Põe em parênteses. Tá certo, tá certo. Tá certo, tá? Tem que estar certo. Aqui, ó, o triângulo de Pascal não nos trai, tá? Tranquilos? Pessoal, olha só agora. O que eu vou fazer? Agora o produto notável, esse sim. Esse aí é um coringa na manga, tá? Nós temos aqui, ó, que é o último produto notável que nós temos. O produto da soma pela diferença, tá? Produto, o nome já diz, ó, é o quarto ou quinto? Quinto. Produto da soma pela diferença. Pessoal, o que tem que saber? O primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo tem que saber. O terceiro e o quarto tu desmembra, que é os cubos, tá? E esse tem que saber. Ah, mas se eu não souber, desmembra, faz a mesma coisa. Olha só, o que eu tenho aqui, ó? Produto, pessoal, produto é vezes. Produto é vezes. Da soma, eu vou ter a soma aqui. Pela diferença, diferença é menos. Produto da soma pela diferença. AB e AB, certo? Como é que eu resolvo isso, tá? Tu tem que saber decor, né, para te facilitar, para te ganhar tempo na prova do Enem. Ah, se não sabe decor, tu vai fazer todo mundo com todo mundo que é distributiva, tá? Se sabe decor, é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, dá direto. Então isso aqui, ó, a resposta disso aqui, eu vou botar aqui do lado, é o quadrado primeiro, que é o A, menos o quadrado segundo, que é o B, dá isso. Ah, mas na hora eu não vou lembrar. Não faz mal, não está perdido. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A mais AB. Pessoal, sempre acontece isso, ó, e desaparece. E B vezes menos B, menos B ao quadrado. O que restou? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? Esse produto notável vale ouro, tá? A gente tem aqui exemplo? Tem dois. Deixa eu ver aqui, qualquer um deles. Vamos fazer o primeiro só, tá? Eu estou preocupado com o tempo. Para correr não dá tempo. Daí a gente dá na mesma. Né? Fazer o primeiro aqui, ó. Exemplo. Se souber fazer o primeiro, vai saber fazer o segundo. 2x mais 4, que multiplica 2x menos 4. Pessoal, eu caí num produto, tá aqui o vezes, ó. Num produto da soma pela diferença. Como é que eu faço isso? Quadrado primeiro. Primeiro quem é? É 2x. Quadrado primeiro, ó, tem multiplicação, os dois estão elevados ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado, certo? Menos, esse aqui é o primeiro, né? Menos o segundo é esse cara aqui, ó, 4. Ó. Menos 4 ao quadrado dá 16. Tá pronto, tá pronto. Isso aí tu ganha tempo. Ah, mas não vou lembrar. Vai sofrer, vamos sofrer, agora sofrendo. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes 4, menos 8x. 4 vezes 2x, mais 8x. O que eu falei, esse meio sempre desaparece. 4 vezes menos 4, dá menos 16. Tá? A gente vai estudar, vai ser aos sábados, tá? O que não cai no Enem vai ser aos sábados, números complexos. Tá? E daí a gente vai ter lá, pô, me fugiu o nome agora, o conjugado. Tá? Tu vai multiplicar trocando o sinal. Então tu vai ter uma soma, que é o número real e o número imaginário. Por exemplo, se é positivo, multiplicar pela diferença do real pelo imaginário. Daí tu vai cair nesse produto notável aí e a gente vai aplicar. Tá? Então uma coisa que tem sequência. Tá? A diferença dos vestibulares para o Enem é justamente isso. O Enem pega toda a matemática e seleciona partes que caem sempre, com toda uma temática em cima dessas questões. E o vestibular não, o assunto é mais abrangente, tem polinômios, tem determinantes, tem matrizes, né? Matrizes, cai matrizes no Enem. Pessoal, cai tabelas. As questões de matrizes que o pessoal fala são tabelas, é só ler tabela que tu consegue fazer, e o pessoal põe como matrizes, mas tudo bem.
Tá? Então, um vestibular cai tudo isso, né? Só que de maneira direta. Ó, tu sabe ou tu não sabe? Te cobra dessa maneira. Tá? Aqui fechamos os produtos notáveis. O que vem agora? Fatoração. Pá, fatoração é aquele negócio assim, ó. Tu vê um cara fazendo o cálculo, né, aquelas equações gigantes assim, e o cara chega lá no final igual a 0 ou igual a 2. O aluno comenta muito isso. Porra, esse baita cálculo e a resposta é 2. Pessoal, o cara conseguiu simplificar. E uma das maiores ferramentas que a gente tem na simplificação é a fatoração que a gente vai ver agora, tá? É por agrupamento, tá? Que é botar em evidência, que é o fator comum, tá? Isso aí é uma baita ferramenta. Essa aula de hoje ela é muito valiosa em termos de simplificação, tá? Isso aí tu pega, quando tu tem cálculos muito grandes, tu consegue simplificar e na realidade tu está aplicando muito produtos notáveis e fatoração. A minha ideia de fazer o material, faltou tempo, né? Na minha cabeça eu tenho que fazer assim, ó, encaixar um no outro. Como a gente tem aqui o produto da soma pela diferença, lá embaixo a gente tem a diferença entre dois quadrados, que é o inverso um do outro. Eu queria fazer um no lado do outro para te comparar, tá? Mas ficou muito apertado, eu ia perder muito tempo, eu falei assim, não, fica para outra oportunidade, tá? Porque praticamente uma coisa vai e a outra vem. Então vamos ver o que é a fatoração. Deixar eu tirar um print e vamos ver fatoração. O pessoal não dá as duas coisas no mesmo dia, né? Tá? É produtos notáveis, outro dia é fatoração, tá? Mas a gente tem que andar, para a gente trabalhar as provas, tá? Preparação em cima das provas. Em cima das provas, o pessoal que está fazendo simulado, em cima do simulado. Vamos apagar isso tudo. Deixa eu ver aqui se não tem ninguém me pedindo alguma coisa da aula. Tá tocando muito o WhatsApp aqui, às vezes algum aluno aí querendo alguma coisa. Não tem nada no nosso grupo aí. O que vocês estão falando? Eu perguntei se para todo mundo estava travando a aula. E sim, aí o pessoal falou que tá para todo mundo também travando. Achei que era a minha internet que estava ruim. Será que é a minha? Mas dá de ver. É só tu que tá em câmera lenta, assim. Tá, tem que ver a gravação, como é que fica. Como é que fica a gravação, né? É uma curiosidade. Eu não olho aquilo, eu só corto o início e o fim e mando pro coisa. Vão analisar. Tá? Provavelmente é isso os papos de vocês, né? Tá em câmera lenta? Não faz mal, é mais fácil aprender em câmera lenta. Olha só, tem um cara que sabe muita matemática, que é o Luiz, né? Que trabalha comigo. Daí eu mandei o vídeo para ele ver, né? Daí ele falou, viu o vídeo. Na verdade, o que tu fez é o que os gregos fizeram quando deduziram as fórmulas, né? Então, não é uma novidade que eu fiz no vídeo de hoje, né? Tá? Segundo o Luiz, os gregos fizeram o que eu fiz no vídeo hoje, tá? Aí. Bom, mas a ideia era fazer tudo com uma fórmula só, né? Acho que eu atingi meu objetivo. Seguindo aqui, vamos para fatoração. Cadê nosso material aqui? Fatoração, a primeira é o fator comum. Tá, vou botar as mesmas letras aqui, que a gente tem aqui, para a gente não perder tempo. Fatoração. Primeiro, fator comum. Tá, esse a gente usa muito, fator comum. Lá quando a gente vê a análise combinatória, né, o fatorial, né, n menos 1 fatorial sobre n mais 2 fatorial, tu simplifica aquelas simplificações, tu vê o fator comum, tá? Então nós temos aqui, ó, só para ficar aqui, ó, olhem as cores, tá? O A tá em azul, aqui vai ficar na mesma cor. AX mais AY é igual a... Já vou explicar. Vamos botar os exemplos direto aqui. Não vamos fazer todos, que são muitos exemplos aqui. Exemplo 1, 4A menos A, um facilzinho, super fácil. Vamos fazer os ímpares. O 3, 3A ao quadrado mais 3AB. E o 5, vamos fazer os ímpares aqui. Exemplo 5. E daí vocês façam os pares em casa.
10x na quarta, y ao quadrado, menos 5x ao quadrado, y na quinta. Já deu uma pegada aqui embaixo aqui, tá? Pessoal, qual é o esquema do fator comum? O nome já diz, fator comum. É comum, tem soma, subtração, tem comum a todos. Se tem comum a todos, tu tira ele para fora, tu coloca ele em evidência, que a gente fala colocar em evidência. Então, fator comum, pode botar, linguagem popular, colocar em evidência. Pessoal, observe que aqui eu tenho uma multiplicação, aqui tem outra. Só que o A é fator comum, porque tem nos dois, ó. Então eu jogo o A para fora, e o que vai ficar aqui dentro? O que sobrou. Botar em evidência, tu vê o que é comum em todas as somas, põe para fora e deixa dentro do parênteses o que sobrou. Se eu botar o A para fora, tirei o A do x e do y, sobrou x mais y. Isso é fator comum, tá? Isso é fator comum. Bom, para a gente não perder muito quadro aqui, eu só vou passar limpo lá, mas é a mesma coisa aqui. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Primeiro exemplo, estou passando a limpo de lá. 4A menos A. Pessoal, aqui tem uma multiplicação, ó, tá? Eu botei esse exemplo só por um motivo. O A é fator comum, ó, tem nas duas. Põe o A em evidência, para fora do parênteses. Quanto é que vai ser aqui? 4, porque eu tirei o A, ficou o 4. Menos, não ficou nada, é 0. Não. Pessoal, na multiplicação tem um 1 invisível aqui, ó. Esse 1 invisível, ficou o 1 aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu botei o A para fora, sobrou o 4 e 1. Na realidade, quando coloca em evidência, é como se tu divide isso, divide por A. 4A dividido por A, deu 4. Menos A dividido por A, deu menos 1. Se tu voltar, olha só, se tu voltar, tu confere, ó. 4 vezes A, aqui, 4A. Menos 1 vezes A, menos A. O que é isso aqui? É a distributiva que a gente estava fazendo antes, tá? Então, como é que vai ficar essa conta aqui? 4 menos 1 dá 3A. Pô, não fui feliz, ó. Era mais fácil fazer 4A menos A, dá 3A direto, né? Não fui muito feliz no meu exemplo aqui. Agora que eu percebi. Tudo testado na hora aqui, tá? Eu fui inventando. Vamos ver o 3 aqui, ó. Exemplo 3. Todo mundo faria 4A menos A, 3A direto. Não faria colocar em evidência. Esse aqui eu tenho que modificar. Já vou botar um ponto aqui. Ficou fácil demais. Não precisava fazer o fator comum. Vou botar um ponto aqui. Vamos ver o terceiro aqui que eu inventei. 3A ao quadrado, 3A ao quadrado, mais 3A vezes B. Agora sim. Pessoal, o que é o fator comum? Tu pode enxergar o 3. O 3. Vamos botar o 3 em evidência. Mas não é só o 3. Aí que está a jogada. Tem o A na 1 e o A na 2. E aí como é que eu faço isso? Pessoal, olha aqui, ó, presta atenção, que aqui é a jogada. Ó. Esse 3A ao quadrado é 3A vezes A. Aqui é 3A vezes B. Pessoal, esse A ao quadrado não é a mesma coisa que A vezes A? Ó, conserva a base sobre o expoente. 1 mais 1 dá 2. Agora, o fator comum não é só o 3. É o 3A e o 3A. Então, eu vou botar 3A em evidência. E o que sobrou se eu botar o 3A para fora? Fica A mais B. Tá? Então, o que é fator comum eu jogo para fora e em evidência é o que sobrou. Tá? O que sobrou fica dentro do parênteses. E se tu quer conferir, é só fazer aqui, ó. 3A vezes A, 3A ao quadrado. 3A vezes B, ó, distributiva aqui, e depois faz aqui, ó. 3A vezes B, 3AB, conferiu, tá certinho. Agora um mais complicadinho aqui, ó. Exemplo 5. Exemplo número 5. Pessoal, o 10 e o 5, não tem fator comum. Tem, porque 10 é 5 vezes 2. O 10 eu consigo fazer 5, que é 5 vezes 2. O 5 eu não, até consigo fazer 10, né? 10 dividido por 2 dá, mas fica mais complicado trabalhar com divisão, né? Olha só, eu vou dar uma mexidinha nele aqui, ó. Eu vou passar ele limpo aqui, ó. 10x na quarta, y ao quadrado, menos 5x ao quadrado, y na quinta. Tu sempre vai pegar o menor. Pode ser o índice na frente ou a potência. Sempre tu mira o menor. Quem é o menor? É o 10 ou o 5? É o 5. Então, esse 10 vai se transformar 5 vezes 2. Né? Porque eu já tenho 5 aqui. Ó. Qual é o menor? É o x ao quadrado ou o x na quarta? É o x ao quadrado. Então, o x na quarta vai ter que virar x ao quadrado. Como é que eu faço isso? X ao quadrado vezes x ao quadrado. Ó. X ao quadrado vezes x ao quadrado.
Isso aqui não é x na quarta, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado. E aqui deu x ao quadrado. Y ao quadrado ou y na quinta? Quem é o menor? O y ao quadrado. Então, y ao quadrado fica aqui, ó, y ao quadrado. E esse y na 5 é y ao quadrado, que eu preciso fazer fator comum. O que tem no outro tem que ter aqui. Mas eu transformei o y na 5 e y na 2. Eu tenho que botar o y na 3. Porque ó, y conserva a base, soma o expoente. 2 mais 3 dá o 5 lá de cima. Agora sim eu vou fazer o fator comum. O que é comum nos dois? Vamos olhar juntos aqui. Ó. O 5 é comum. 5. Vamos botar o 5 para fora aqui. Ó. Botamos o 5 para fora, é o que a gente chama de botar em evidência. Ah, o professor de matemática fala, vou colocar em evidência. Está botando para fora do parênteses. O 2 não é comum, só tem aqui. O x ao quadrado tem aqui e tem aqui. Vamos botar o x ao quadrado para fora. O y ao quadrado tem nos dois. Então vamos botar o y ao quadrado para fora também. Y ao quadrado. O que sobrou? Tem uma diferença aqui, deixa a diferença. No primeiro termo, o que sobrou? Eu botei o 5x ao quadrado e y ao quadrado para fora. O que sobrou? 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. E no segundo termo aqui, o que me sobrou? Só o y ao cubo, porque o restante eu consegui botar para fora, em evidência. Y ao cubo, tá? Então isso a gente faz sem pensar, e às vezes o aluno vê, pô, o que o Fábio fez ali? Né? Às vezes se coloca isso em evidência, porque na parte da divisão de baixo tem 5x, daí eu corto o 5 e x com x ao quadrado, tá? Então a gente tem uma prática assim que a gente faz muito rápido assim, né? Tipo assim, ó, 10x menos 5y dividido por, nem vou botar aqui, vou botar 6 sobre 2x vezes y. Um exemplo assim. Daí o professor faz o quê? O 10 e o 6 são par. Eu posso botar um 2 em evidência. Daí fica 5x e aqui fica menos 3y. 2 vezes 5, 10x. 2 vezes menos 3, menos 6y. Fechou. Dividido por 2xy e a gente corta aqui. Então, colocar em evidência acontece muito para a gente fazer assim. A gente chega numa resposta muito grande, os números. Então, a gente coloca alguma coisa em evidência para cortar com lá de baixo na divisão. Tá? É um exemplo que aparece bastante. Então, aqui a gente tem o primeiro fator comum. Ah, eu não botei aqui. Ó. O primeiro fatoração, fator comum. Tá? Esse é o nosso primeiro. Deu para a bola. Vou apagar isso aqui, eu botei eles aqui embaixo para a gente ganhar espaço. Para ter o maior número de situações no mesmo quadro, porque o tempo voa. Será que você não vai conseguir terminar isso? Que horas são? Ai, falta 25 minutos. Agora agrupamento. Pessoal, olha aqui, ó, o agrupamento. Deixa eu copiar aqui, para ser mais rápido. Vamos lá para o agrupamento. Quando que tu vai usar o agrupamento? Vou botar aqui o clássico, tá? AX mais AY. O material de vocês coloridinho, fica mais fácil de perceber. Vamos fazer aqui e vamos fazer um exemplo só. Vou botar aqui embaixo aqui, o exemplo aqui do agrupamento. Vamos fazer o exemplo 1 ou 2? Vamos fazer 1. Tá? Vamos botar aqui XY mais 3Y mais 3x mais 9. Tá? Pessoal, olha aqui, ó. A primeira ideia é tu fazer o fator comum. Se tu tem em todos, eu posso ter quatro termos aqui. E se tem alguma coisa que tem em todos, tu faz um fator comum e põe para fora. Ah, aqui tem o A, vou botar o A para fora. Ah, mas aqui não tem A. Ah, vou botar o X, aqui tem X, mas aqui não tem X. Então não posso fazer um fator comum e colocar em evidência. Então eu vou fazer o agrupamento, vou fazer em partes. Olha só, vou pegar essa primeira parte aqui, ó, que os dois têm A. Põe o A em evidência, ó, caiu na outra, fator comum. Nesta parte aqui, esquece aqui, ó, para vocês está em azul e depois em verde, se eu não me engano. Esta parte aqui, o A é fator comum. Põe o A para fora, fica X mais Y. Ó, A fator comum, põe para fora. O que sobrou? X mais Y. Agora essa segunda parte aqui, ó, quem é o fator comum? É o B. Então vou botar o B para fora, ó, fator comum, B para fora, porque tem nos dois. E aqui vai sobrar o X mais Y. Daí tu vai dizer assim, tá, mas não deu em nada. Deu sim. Olha agora, ficou assim. Agora eu tenho um fator comum de novo, ó. X mais Y e X mais Y, é em comum. Joga ele para fora, coloca em evidência.
vai ficar x mais y, coloquei em evidência. Eu tiro, ó, é fator comum, tiro dos dois. O que sobrou? Sobrou o A mais B. A mais B. Pessoal, esse trem aqui feio é isso aqui, x mais y, que multiplica A mais B. Vamos fazer isso na prática com números, para vocês verem aqui. Bom, vou botar o x em evidência. Mas aqui não tem x, não dá. Vou botar o y em evidência. Aqui não tem y, não dá. Vou botar o 3 em evidência. Lá 9 eu faço um 3, mas aqui não tem como fazer um 3. Então eu vou ter que fazer o agrupamento. Aqui eles têm y nos dois, ó. Coloco o y em evidência, fica x mais 3. E nessa segunda parte, eu tenho quem em evidência? Pessoal, eu tenho 3. Mas aqui é 9. Pessoal, 9 é 3 vezes 3. Então, eu vou tirar esse 9 daqui, para economizar quadro. Esse 9 eu vou botar 3 vezes 3. Agora eu tenho um fator comum. Eu tenho 3 aqui e tenho 3 aqui. Então, isso vai me dar o quê? Mais 3x mais 3. Pessoal, o agrupamento sempre é assim. Tu coloca em evidência duas partes e depois tu olha, tu vai achar um fator comum. Quem é o fator comum aqui? Pensa na história lá de cima. O x mais 3 tem nesse termo e o x mais 3 tem nesse termo. Tira ele para fora, coloca em evidência. X mais 3 que multiplica y mais 3. Carol, lembrando da engenharia, Carol? Isso aí na engenharia é quase... Sim. É automático, né? É automático. Tá? Paloma, lembrou da engenharia? Tá? Isso aí a gente faz sem pensar, né? De tanto que a gente faz, né? Esse tipo de coisa. Faz sem pensar, exatamente. Faz sem pensar, sem pensar. Sem pensar. Vendo tu explicar assim, meu Deus, meu cérebro funciona assim. Quando eu fiz cálculo 1, aprendi derivadas, eu tinha na minha cabeça uma coisa, realmente é, né? A derivada desse tamanho, tá? Daí tu abre ela, ia abrindo. Depois tu ia fechando, ela ficava bem pequenininha. Então os exercícios eram tudo assim, tu ia abrindo, e depois tu vem simplificando. Aí tu vem aplicando tudo que é propriedade que vem na cabeça, às vezes tem seno, cosseno, né? Uma misturança toda lá. Bom, segundo caso, agrupamento. São 4? São 4. Falta 2. Vai dar. Vamos para o terceiro. Trinômio do quadrado perfeito. Pessoal, esse é o contrário do quadrado da soma de dois termos. Eu falo quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora é o contrário, tu tem o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e tu quer voltar para aqueles dois números que somados estão elevados ao quadrado. É o processo contrário. Por isso que eu falei que eu queria fazer duas colunas relacionadas uma com a outra, como eu fiz com PA e PG, e tem várias partes da matemática e da física que eu tento relacionar uma com a outra. Tá? Lá em eletromagnetismo, a gente faz lá a regra da mão direita para carga e fio. Eu dou aula aos dois ao mesmo tempo para te ir comparando. Ou a gente vê uma e depois vê que a outra é praticamente a mesma coisa. Tá? Mas não deu tempo para mim tentar fazer esse link, vamos dizer assim. Vamos para a terceira aqui, então. Trinômio do quadrado perfeito. Por que é trinômio? Porque tem 3 termos, né? Então nós temos aqui, ó, trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Tá? Esse aqui, ó, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Pessoal, já escutamos isso. Isso é A mais B ao quadrado, certo? Como é que a gente vai fazer isso na prática, tá? Eu não sei como é que eu botei no material ali, porque daí eu tô na frente do computador e tô pensando, né? Olha como é que é feita as aulas de vocês, tá? Isso aqui não era a minha parte ano passado e daí tava toda bagunçada. E eu fico pensando assim, hoje é terça-feira, né? Terça-feira, o que eu vou falar para eles? Eu vou fazer isso, eu vou tirar raiz quadrada desse, eu tenho que fazer um teste, porque o meio pode não fechar. Então eu vou imaginando e vou desenhando para vocês. Então como é que eu acho aqui lá? Se eu pegar o primeiro aqui, ó, A ao quadrado, se eu tirar a raiz quadrada de A ao quadrado, olha só, eu chego no A. E se eu tirar a raiz quadrada de B ao quadrado, que é o último termo, eu chego no B. Só que esse meio tem que fechar. Quando eu chegar no A e no B, eu tenho que multiplicar os dois e multiplicar por 2 ainda, tá? Eu botei vezes 2 e não gostei. Eu acho que eu botei multiplica por 2. Ó, multiplica por 2, tá? Como eu fiz ontem, ainda me lembro o que eu fiz. Então vamos ver alguns exemplos aqui.
Vamos pegar aqui, esse dá para fazer os dois. Olha só, exemplo 1. Vou fazer exemplo 1, porque daí a gente vai estar por um passo só para terminar. X ao quadrado mais 16x mais 64. E o outro, ó, botei exemplo 1 e exemplo 2, vou botar um ponto aqui. Faltou exemplo 2 aqui. Botei exemplo 1 duas vezes. 4x ao quadrado menos 16x mais 16. Bom, vamos resolver isso aqui. Qual é o quadrado da soma de dois termos que dá isso aqui? Vamos lá, vamos desmontar isso aqui. Pega o primeiro aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado. Corta aqui, vai dar x. Ó, fiz o primeiro aqui. Vou lá no último lá, 64. Raiz de 64. Eu que invento os números, né? Botar 64 que é fácil para vocês. Né? Imagina eu botar números malucos aqui. A gente já está numa correria para fechar o conteúdo com números que a gente faz de cabeça. Tá? Então imagine lá, 64. 64 dá 8. Raiz de 64 dá 8. Então aqui é 8. Pessoal, sempre é o primeiro sinal, ó. Sempre é o primeiro sinal, ó. Primeiro sinal que conta. É mais? É mais. Isso aqui vai dar o quadrado. Por que é o primeiro sinal? Porque aqui dentro, se é mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Se é menos aqui, é porque é menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, o primeiro sinal que vai contar. Peguei o primeiro sinal, botei aqui, certo? Tem que conferir, certo? Aqui deu x, aqui deu 8. Se eu multiplicar, dá 8x. Mas eu multiplico por 2. 8x vezes 2, 16x. Conferiu? Tá certo. Tá, só vamos perder tempo. Mas vou resolver isso aqui, ó. X ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 8 é 16x. Mais o quadrado do segundo, 64. Olha lá, voltei para cá para o início, tá? Então, a fatoração é tu pegar ele aqui, ó, e, pô, isso aqui é familiar. Ó, tem quadrado, aqui tem o x e tem um cara sozinho lá. Vamos tirar a raiz quadrada do primeiro, ó. 4x ao quadrado. Pessoal, é multiplicação. Raiz de multiplicação é a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Raiz de 4 dá 2. Raiz de x ao quadrado dá x. E o último lá, raiz de 16 dá 4. Pessoal, isso aqui vai ser quanto? 2x e 4. Qual é o sinal que interessa? É o primeiro sinal. Primeiro sinal quem é? O primeiro sinal é o menos. Então aqui vai ser menos e ao quadrado. É lógico. Mas eu tenho que conferir. 2x vezes 4 dá 8x. Ó. 4 vezes 2, 8x. Daí eu multiplico por 2. 8x vezes 2, 16x. Bateu. Tá? Então é tranquilinho, tá? Aí se não fechar o meio, não dá para fazer aquilo ali. Não dá para fazer aquilo ali, tá? Lá na engenharia, lá, não sei se as gurias lembram, né? Se não tá, a gente põe uma soma lá para completar e depois fica com aquilo pendurado e vai levando aquilo, tá? Mas aqui não, ou dá ou não dá, tá? Aí a gente tem um trinômio quadrado e vamos para o último agora. Último caso aí de fatoração. Diferença entre dois quadrados, que é a mesma produto da soma pela diferença. Só que agora é o contrário. Tá? Então o nosso quarto... deixa eu tirar um print e vamos para a nossa reta final aí. Tira um print do quadro, já estou mais tranquilo. Vocês viram que teve... Eu pulei alguns, né? Fiz 1, 3, 5, não fiz todos na corrida aqui. A gente faz um planejamento, mas 1h30 é muito pouco tempo. Tranquilos? Seguimos? Vamos lá. O quarto e o último, dá nesse cantinho aqui, ó. E depois exercitar. Estou até cansado, mas daí dá para fazer alguma coisa aqui. A gente olha. Esse exercício 3 aqui, eu gosto muito dele. Eu nem me lembro como é que se resolve, mas ano passado eu fiz ele e eu gostei. Vamos aqui, ó, exercício número 4. Diferença entre dois quadrados. 4. Diferença entre dois quadrados. Não sei por que eu estou com isso na mão aqui, mas é assim, ó. Diferença é menos. Entre dois quadrados. Então vai ser A ao quadrado e B ao quadrado. Bom, o que nós vimos? Nós vimos o produto da soma pela diferença. Daí era o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Que é a resposta, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, quando isso aparecer, o que vai acontecer? O que tu vai fazer aqui? Ó? Tu vai fazer A mais B, que multiplica A
menos b. Viram que é o processo contrário? Ó, produto da soma pela diferença. Dá o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Agora, a diferença entre dois quadrados. Dá o produto da soma deles pela diferença. É exatamente, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Agora eu vou botar aqui os exemplos. Eu gostei mais do 2. Mas dá para fazer os dois que agora a gente tem tempo. Exemplo 1, x ao quadrado menos 25. E o exemplo 2 aqui que eu achei bem legal. X ao quadrado mais 6x mais 9 dividido por x ao quadrado menos 9. Esse aqui, para fechar a aula mesmo. Pessoal, o primeiro aqui, ó. Estamos folgados no tempo agora. Pessoal, o primeiro aqui, ó. Eu tenho a diferença entre dois quadrados. Se eu tirar a raiz quadrada desse aqui, ó, se eu tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, dá x. Se eu tirar a raiz quadrada de 25, dá 5. Eu vou somar eles, multiplicar pela diferença. Será se isso é verdade? Faz rapidinho aqui, ó, só para te ficar confiando. Depois eu vou apagar, né? Olha lá, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos, menos 5x. 5 vezes x mais 5x. 5 vezes 5, negativo, menos 25. Cortou, eu voltei, x ao quadrado menos 25. Eu voltei lá para cima. Tá? Só para mostrar para vocês. Eu vou apagar isso aqui. Tá? Só para mostrar que antes a gente tinha o produto da soma pela diferença e a gente chegava aqui. Agora é o contrário. Deixa eu apagar aqui, tá pronto o que eu queria. Pessoal, esse aqui é o que aparece na hora do exercício. Pessoal, o quadrado primeiro, e aqui se fosse um 3, 3 ao quadrado, o quadrado segundo, ó, o que eu posso fazer aqui? Ó? Vamos pegar essa parte de cima aqui, ó. X ao quadrado, vou tirar a raiz quadrada aqui, ó, do primeiro. Vai ficar assim, ó. Dá x. Tira a raiz quadrada do último aqui, raiz quadrada de 9 dá 3. O que interessa é o sinal do primeiro, mais, e vai dar o quadrado. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Achei x e 3. Eu tenho que multiplicar os dois e multiplicar por 2. 3 vezes x, 3x. Vezes 2, 6x. Bateu aqui. Tá certo. Tá? E aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho a diferença menos de 2 quadrados. Esse é o x ao quadrado, aqui é 9. Eu tirei a raiz lá em cima. Então aqui vai ficar x mais 3, que multiplica x menos 3. Ó. Vai dar o produto da soma pela diferença. Por que nós fizemos isso? Eu posso cortar esse quadrado aqui com esse x mais 3. Ah, mas por quê? Vamos fazer passo a passo. Ó. X mais 3 ao quadrado, nós já vimos que eu posso abrir. Ó. É x mais 3 que multiplica x mais 3. X mais 3 ao quadrado, o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Se é x mais 3 ao quadrado, é x mais 3 que multiplica x mais 3. Embaixo, x mais 3 que multiplica x menos 3. Corto x mais 3 com x mais 3 e eu vou ter aqui x mais 3 dividido por x menos 3. Ficaria assim a minha resposta. Tranquilos? Entenderam? Vou deixar vocês tirarem um print do quadro. Sobrou um tempinho aqui, vamos ver o que a gente tem de exercício. Bom, os exercícios é bem o que a gente fez aqui, ó. Vocês não vão ter dificuldade aqui, ó. Eu olhei o 4 aqui, ó. É produto da soma pela diferença, tá? Tu pode fazer a distributiva, como pode bater, ó, x menos 7 que multiplica x mais 7, x ao quadrado menos 49. Se tu lembra dos produtos notáveis aí, da faturação,